Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 16 de outubro de 2021. Vamos desejar a todos os professores aí que no dia de ontem comemoraram aí o seu dia, Pereira, Sônia, nossos professores na Casa Espírita que nos ajudam aí a nos direcionar os estudos, e a todos aqueles também que na forma educacional espiritual nos ajudam aí a manter aí com afinco esse nosso aprendizado. Hoje estamos no nosso estudo de número 22 da revista de 1860. E demais estudos podem ser encontrados no nosso canal do YouTube, que é possível acessar facilmente adentrando em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso canal do YouTube, você também vai encontrar outros estudos, palestras, encontros, enfim, é um vasto material aí, sempre, lógico, referenciado à doutrina espírita, sempre com embasamento aí na codificação de Kardec. Então, no estudo de hoje, de 1860, nós vamos tratar sobre a história do espírito familiar do senhor de Corace. Sônia, poderia ler para nós? Então, o título já foi lido, né? Vamos ao texto. Devemos a gentileza de um de nossos assinantes a interessante notícia que se segue, tirada das crônicas de Froissart, provando que os espíritos não são uma descoberta moderna. Pedimos permissão aos nossos leitores para relatá-la no estilo da época, século XIV. Ela perderia sua originalidade caso fosse traduzida para a linguagem moderna. A Batalha de Juberrot é célebre nas crônicas antigas. Ocorreu durante a guerra que João, rei de Castela, e Diniz, rei de Portugal, travaram para sustentar suas respectivas pretensões sobre o último reino de Portugal. Os castelhanos e os bearneses foram reduzidos a pedaços. O fato que Froissart relata, nessa ocasião, é dos mais singulares. Lê-se no capítulo 16 do livro 3 de sua crônica que no dia seguinte à batalha, o conde de Foix foi informado sobre o seu resultado, o que a distância dos lugares tornava inconcebível naquela época. É um escudeiro do conde de Foix que narra a Froissart o fato em questão. Então vem a narrativa, né? Todo o dia de domingo e o dia de segunda-feira e o de terça-feira seguinte, estando o conde de Foix em seu castelo, em Orté, apresentava um semblante tão fechado e tão duro que dele não se arrancava uma única palavra. Durante esses 3 dias, não quis sair de seu quarto, nem falar ao cavaleiro, nem ao escudeiro, por mais próximo que estivessem, a menos que o chamasse. E ainda aconteceu que ordenou se afastassem aqueles com os quais não desejava trocar uma só palavra naqueles 3 dias. Quando chegou terça-feira à noite, ele chamou seu irmão, Arnaud Guillaume, e lhe disse baixinho: Nossa gente enfrentou dificuldades que me enfureceram, pois, como lhe dissera ao partirem, acabaram sendo assaltados em viagem. Arnaud Guillaume, que é um homem muito prudente e um cavaleiro audacioso, conhecendo a maneira e a condição de seu irmão, calou-se. E o conde, que desejava experimentar sua coragem por haver durante muito tempo suportado seu aborrecimento, tomou ainda a palavra e falou mais alto do que o fizera da primeira vez, dizendo: Por Deus, senhor Arnaud, é assim como vos digo, e logo teremos notícias. Mas nunca o país de Bearn perdeu tanto, desde 100 anos até hoje, como perdeu dessa vez em Portugal. Vários cavaleiros e escudeiros que estavam presentes e que viram e compreenderam o conde não ousaram falar. E então, 10 dias mais tarde, soube-se a verdade por parte daqueles que lá haviam estado por dever do ofício, os quais lhe contaram primeiramente, fazendo-o em seguida a todos quantos quisessem ouvir, todas as coisas na forma e maneira por que se deram em Gilberrot. Isto renovou o pesar do conde e da gente de seu país, que lá haviam perdido seus irmãos, seus pais, seus filhos e seus amigos. Santa Maria, disse eu ao escudeiro que me narrava a história,
Como pôde o conde de Foix saber, sem presumir, da noite para o dia? Por minha fé, disse ele. Ele o sente bem, como demonstrou. Então é adivinho, disse eu, ou tem mensageiros que cavalgam tão rápido quanto o vento, ou deve se tratar de alguma artimanha. O escudeiro começou a rir e disse: é preciso que eles o saiba por alguma espécie de necromancia. Necromancia era o que as pessoas que antigamente tinham dupla vista, né? Elas usavam olhar nas vísceras de um animal, né? Para prever o futuro. Mas, na verdade, a gente sabe, né, do estudo da dupla vista, que esse fato era só uma forma delas se concentrarem ali, né? E então pegou esse modismo da época, né, de sacrificar um animal, abrir, enfim, as vísceras lá para prever o futuro ali. Mas, na verdade, eram pessoas que tinham essa dupla vista, né? A bem da verdade, nada sabemos nesta terra como ele a usa, a não ser por suposição. Então, disse eu ao escudeiro, tende a bondade de me dizer e declarar a imaginação que pensais, e eu vos serei grato. E se é uma coisa para calar, calarei. Jamais abrirei minha boca, haja o que houver no mundo. Peço-vos, disse o escudeiro, pois não gostaria que soubessem que eu o tivera dito. Então me levou para um ângulo do castelo de Orté e depois começou a fazer o seu relato, dizendo: há cerca de 20 anos, reinava nesse país um varão que se chamava Remon, senhor de Corace. Como sabeis, Corace é uma cidade a 7 léguas desta cidade de Orté. Ao tempo em que vos falo, o senhor de Corace tinha um pleito em Avignon, perante o Papa. Tinha lá uma vantagem lá. Perante o Papa sobre os dízimos da igreja em sua cidade contra um padre da Catalunha muito abastado e que reclamava direitos sobre esses dízimos de Corace, que bem valiam uma renda anual de 100 florins, e o direito que ele tinha mostrava e provava. Por sentença definitiva, o Papa Urbano V, em consistório geral, condenou o cavaleiro e julgou a favor do padre. Da última sentença do Papa, levou carta e cavalgou tantos dias que chegou a Bearne e mostrou suas bulas e suas cartas e entrou na posse desse dízimo. O senhor de Curaça adiantou-se e disse ao padre: Mestre Pedro, ou Mestre Martim, tal era o seu nome. Pensais que por vossas cartas eu deva perder minha herança? Não vos considero tão atrevido a ponto de tomá-la, nem que leveis as coisas que são minhas, porquanto, se o fizerdes, arriscais vossa vida. Mas ide a outra parte impetrar benefícios, porque de minha herança nada obtereis. E de uma vez por todas, eu vou-lo proíbo. O padre desconfiou do cavaleiro, que era cruel, e não ousou insistir. Avisou que retornaria a Avignon, como de fato o fez. Mas, quando devia partir, veio à presença do cavaleiro e senhor de Coraça e lhe disse: pela força e não pelo direito, vós me tirais os direitos de minha igreja, com o que, em consciência, praticais grande erro. Não sou tão forte nesse país como vós o sois, mas sabei que, o mais cedo que eu puder, eu vos enviarei um campeão que temerei mais do que a mim. O senhor de Corace, não levando em consideração essas ameaças, disse-me: vai a Deus, vai, faz o que puderes. Eu não temo, morto ou vivo. Já por tuas palavras, não perderei minha herança. Assim se foi o padre e voltou, não sei para onde, para Catalunha ou para Avignon, e não esqueceu o que havia dito ao partir o senhor de Corace, porque quando o cavaleiro menos pensava, cerca de 3 meses depois, em seu castelo, quando dormia em seu leito ao lado de sua mulher, surgiram mensageiros invisíveis que começaram a revolver tudo quanto encontravam no castelo, parecendo que queriam tudo arrasar, desferindo golpes tão grandes no quarto do senhor que a dama que lá estava ficou completamente apavorada. O cavaleiro via tudo isso muito bem, mas não emitiu uma só palavra, por não querer demonstrar sua falta de coragem.
Assim, foi bastante astucioso para enfrentar todas as aventuras. Essas confusões e desordens em vários locais do castelo duraram muito tempo, cessando depois. Na manhã seguinte, todos os hóspedes se reuniram e vieram ao senhor, à hora em que ele se levantou, e lhe perguntaram: Senhor, não ouvistes o que ouvimos esta noite? O senhor de Corácio disse que não. Que coisas ouvistes? Então lhe falaram sobre a tempestade que se abateu no castelo, derrubando e quebrando toda a louça da cozinha. Ele se pôs a rir e disse que eles estavam sonhando, que haviam sonhado, e que fora apenas o vento. Em nome de Deus, disse a senhora, eu também ouvi. Quando em seguida veio a outra noite, ainda voltaram aquelas tempestades, provocando maior barulho que antes, e dando golpes tão grandes nas portas e nas janelas do quarto do cavaleiro, que parecia que tudo ia romper-se. O cavaleiro saiu do leito e não pôde, nem quis, obter o que desejava. Quem é que bate assim a essa hora a porta do meu quarto? Logo lhe responderam, sou eu. O cavaleiro perguntou-lhe, quem te envia? Envia meu padre da Catalunha, a quem fazes grande mal, porque lhe tiras os direitos de seus benefícios. Não te deixarei em paz enquanto não lhe prestares boa conta e ele não ficar contente. O cavaleiro perguntou, como te chamas, tu que és tão bom mensageiro? Chamam-me Orton. Orton, disse o cavaleiro, o serviço de um padre nada te vale. Ele te dará e te fará muito sofrimento. Se queres crer-me, peço-te, deixa-me em paz e serve-me, e eu te serei muito grato. Orton julgou por bem responder, porque logo se aproximou do cavaleiro e lhe disse, quereis? Sim, disse o cavaleiro, mas que não faças mal a ninguém nessa casa. A ninguém, disse Orton. Não tenho nenhum poder a não ser te despertar e te impedir de dormir, a ti ou aos outros. Faz o que te digo, disse o cavaleiro, e entraremos em acordo. Deixa esse padre malvado, que nada possui de bom em si, exceto que pena por ti. Assim, serve-me. Já que o queres, disse Orton, eu o quero. Assim, esse Orton se ligou de tal modo ao senhor de Coraça, que muitas vezes vinha vê-lo à noite, e quando a encontrava dormindo, puxava o travesseiro ou dava pancadas nas portas e nas janelas do quarto, despertando o cavaleiro, que lhe dizia, Orton, deixa-me dormir. Não o farei, dizia Orton, sem que antes te dê notícias. A esposa do cavaleiro, então, teve tão grande medo que seus cabelos se eriçaram, levando-a a esconder-se sob as cobertas. Então, perguntava o cavaleiro, que novidades me trazes? Respondeu Orton. Venho da Inglaterra, ou da Hungria, ou de outro lugar. Saí ontem e aconteceram tais coisas. Assim, soube o senhor de Corace, por intermédio de Orton, tudo quanto se passava pelo mundo. Manteve esse mensageiro durante 5 anos e não podia calar-se nem fazer-se descobrir ao conde de Foix pela maneira por que vos direi. No primeiro ano, o senhor de Corace veio diversas vezes ao conde de Foix, em Orthez, e lhe dizia, Senhor, tal coisa aconteceu na Inglaterra, ou na Alemanha, ou em outro país. E o conde de Foix, após verificar que tudo era verdade, ficava maravilhado de como vinha a saber tais coisas. E tanto insistiu uma vez, que o senhor de Corace terminou por dizer-lhe como e por quem lhe vinham tais notícias. Quando o conde de Foix soube a verdade, ficou muito contente e lhe disse, Senhor de Corace, procurai ser-lhe agradável. Eu bem que gostaria de ter um tal mensageiro. Isso não vos custa nada, e por esse meio ficareis sabendo realmente o que acontece no mundo. O cavaleiro respondeu, Senhor, eu o farei. Assim, o senhor de Corace foi servido por Orton durante muito tempo. Não sei se esse Orton tinha mais de um senhor, mas todas as semanas, 2 ou 3 vezes, vinha visitar o senhor de Corace, dando-lhe notícias do que acontecia nos países onde tinha conversado, e este as escrevia ao conde de Foix, o qual tinha grande alegria. Uma vez estava o senhor de Corace com o conde de Foix e conversavam sobre isso, de modo que o conde lhe perguntou, Senhor de Corace, nunca vistes o vosso mensageiro? Palavra de honra, nunca, nem uma só vez.
É maravilhoso, disse o conde. Se ele me fosse tão ligado quanto a vós, eu lhe teria pedido que o demonstrasse a mim. E peço que vos deis ao trabalho de dizer-me qual a sua forma e a sua maneira. Dissestes que ele fala tão bem o gascão como eu e vós. Era um dialeto, né? Juro, disse o senhor de Coraça, é verdade. Ele fala tão bem e tão bonito como vós e eu. E juro que procurarei vê-lo, já que me aconselhais. Sucedeu que o senhor de Coraça, como em outras noites, estava em seu leito ao lado de sua mulher, a qual já se acostumara a ouvir Orton e não mais tinha medo. Então veio Orton e puxou o travesseiro do senhor de Coraça, que dormia profundamente. Despertando, o senhor de Coraça perguntou: quem está aí? Sou eu, respondeu Orton. Ele perguntou: de onde vens? Venha de Praga, na Boêmia. Quanto? Disse ele. Tudo bem? 60 dias, respondeu Orton. E viesse tão cedo? Sim, por Deus, vou tão rápido quanto o vento, ou mais. Então tens asas? Nenhuma, disse. Como então podes voar tão rápido? Respondeu Orton. Não tendes senão que ouvir as notícias que vos trago. Por Deus, disse o senhor Coraça, eu preferia te ver, respondeu Orton. Já que desejais ver-me, a primeira coisa que vereis e encontrareis amanhã de manhã, quando sairdes do leito, será eu. Basta, disse o senhor de Coraça. Agora vai, eu te dispenso por essa noite. Na manhã seguinte, o senhor de Coraça levantou-se. A senhora tinha tanto medo, só porque sabia que ele ia ficar visível, né? Que ficou doente e disse que não se levantaria naquele dia. Mas o senhor ordenou que ela se levantasse. Senhor, disse ela, eu viria Orton e não quero vê-lo de forma alguma, se Deus me permitir. Então, disse o senhor de Coraça, eu quero vê-lo. Saiu de mansinho do leito, mas nada viu que pudesse dizer. Eu vi Orton aqui. O dia se passou e veio a noite. Quando o senhor de Coraça estava deitado em sua cama, veio Orton e começou a falar como de costume. Vai, disse o senhor de Coraça a Orton, és um mentiroso. Devias ter te mostrado muito bem a mim e não o fizeste. Sim, fiz. Não o fizeste. E quando saíste do leito, disse Orton, nada vistes? O senhor de Coraça pensou um pouco e lembrou-se. Sim, respondeu ele, ao sair da cama e pensando em ti, vi 2 tiras de palha no assoalho que giravam juntos. Era eu, disse Orton, na forma que tinha tomado. Disse o senhor de Coraça, isso não me basta. Peço-te que tomes outra forma, de tal modo que te possa ver e reconhecer. Orton respondeu, pedis tanto que me perdereis, e vos deixarei, porque exigis muito. Disse o senhor de Coraça, tu não te irás de mim. Se eu te tivesse visto uma vez, não te pediria mais para te ver novamente. Ora, disse Orton, ver-me-eis amanhã, e tomai cuidado com a primeira coisa que virdes ao sair do vosso quarto. No dia seguinte, à hora terça, o senhor de Coraça levantou-se, aprontou-se, e tão logo saiu do quarto, veio a um local que dá para o pátio do castelo. Lançou os olhos e a primeira coisa que viu foi uma porca, a maior que já tinha visto, mas era tão magra que parecia ter apenas pele e osso. Tinha as orelhas grandes, caídas e manchadas, e o focinho longo e agudo. O senhor de Coraça ficou muito admirado da porca. Como não havia com prazer, ordenou a sua gente. Soltem os cães, quero ver essa porca morta e devorada. Os criados saíram, abriram o lugar onde estavam os cães e os fizeram assaltar a porca, que soltou um grande grito e olhou firmemente para o senhor de Coraça, que se apoiava no terraço em frente ao quarto e não mais a viu, porquanto ela desvaneceu-se, não se sabendo em que se tornou. O senhor de Coraça entrou em seu quarto muito pensativo e lembrou-se de Orton. Creio que vi Orton, meu mensageiro. Arrependo-me de haver lançado meus cães sobre ele. Será um azar se não mais ouvir, pois me disse várias vezes que assim que o reconhecesse, eu o perderia. Ele disse a verdade. Desde então, não voltou mais ao castelo de Coraça, e o cavaleiro ali morreu no ano seguinte. É verdade, perguntei ao escudeiro, que o conde de Foix tenha se servido de tal mensageiro? Para dizer a verdade, sim, é a opinião de vários homens de Bearn.
pois nada se faz na região e Yajuri sem que ele o queira ou se empenhe, a menos que não o saiba ou não tenha tomado cuidado. Assim, foi com bons cavaleiros e escudeiros desse país que estavam em Portugal. A graça e o renome que ele tem por isso lhe foi de grande proveito, porque não perdia em casa o valor de uma colher de ouro ou de prata, nem coisa alguma, sem que logo desse falta. Ele dominava tudo, né? E interessante a questão ali do... A gente tinha comentado até esse tempo atrás, né? Sobre essas questões das guerras e tal, né? O espírito, como ele estava em algum lugar, tinha uma visão mais rápida, até preparar uma guerra, ou um contra-ataque, ou uma defesa, se tornava mais fácil. Então, meio que ditava as guerras também, né? Acho que bem no comecinho ele comentou sobre isso, né? Que ele vinha lá e dava as orientações. Mas o interessante ali é a questão do que eu até marquei aqui para a gente questionar sobre isso. Se foi o padre que mandou ele, por que por uma simples acordo ele abandonou o padre e ficou servindo, né? Que interessante a barganha que foi feita ali, né? Eu É, penso isso, que talvez ele tivesse mais magnetismo, né? Mais alguma atração assim que fazia bem ao espírito, talvez. Né? que a história toda começa com a questão que a Sônia comentou aí da emancipação, né? Que é dos desenvolvimentos iniciais, onde que ele começou a perceber isso. Esses tipos de fenômenos, inclusive existem algumas obras, do Emílio tem uma obra do Faraó, né? Que ele comenta no livro que o Faraó também se apresentava lá, acho que, se não me engano, era noviço e rebelde, o Faraó é noviço, uma coisa assim, eu não lembro o nome do livro, aonde havia também uma entidade que vinha lá, se apresentava e tal, a toda noite e tal, acompanhava, né, nos fatos e narrava as histórias. E isso que você comentou, na antiguidade, era muito comum em todos esses reis, esses líderes, essas pessoas mais ligadas aí da época, utilizarem dessas, que ele chamava de necromantes, não sei o quê, né, que todas elas tinham os feiticeiros, né, para ter essa sintonia e muitos deles, tanto pelo mal para o bem, se orientavam, né, vamos dizer assim, seguiam os conselhos, né, tinha uma força muito grande esse contato com o mundo espiritual, né. Então é uma Porque coisa... ele teve sorte que não era um espírito mau, né? Na verdade, era alguém que estava ali, achava que era normal servir os outros, porque o outro, naquele tempo, os nobres eram muito conceituados, né? Então, eu acho que ele já tinha essa noção também de que deveria servir alguém, né? Então, o padre, eu penso que o padre deve ter feito alguma evocação, alguma coisa assim, né? Porque ele ficou com aquela raiva e evocou o espírito foi, mas talvez o padre não tivesse tanto magnetismo, né? E aí, esse senhor decorasse lá, eu acho que ele, né, tinha mais. E mediunidade, né? Ele tinha essa capacidade mediúnica de conseguir captar, né, a mente do espírito. Porque uma coisa é você emancipar e entrar em contato, como no caso do padre. E a outra ele conseguia, porque na verdade era um fenômeno. Porque quando ele começava a falar ali, colocar ali, não sei se era totalmente anímico, mas tem que ter uma certa capacidade mediúnica também, né? Uma Não sei facilidade. se ali, eu não lembro se em algum momento dizia que Incorporou, né? tinha. Não, incorporou não, que parece que não, né? Não Era incorporou. mais. Ele Ele que escutava o falava. espírito. Mas a minha dúvida é se a esposa também ouvia. Pois é. Mas pelo que entendi, sim, porque ela ficou com medo, né? Não sei se é porque ele Então, falar, né? talvez porque ele conversasse, mas não, daí ela podia achar que ele estava louco, né? Talvez fosse uma voz direta, né? Pois é. Aí ele seria um médio de efeito físico. Porque a gente. O que eu entendi ali que eu acho que ela escutava, né? Porque quando ele falou que ia ver no dia seguinte, ele não é o marido, não é o cavaleiro que narra para a esposa. Ela escutou junto com ele, né? Então ele não fala, tô levantando porque eu vou ver o Horton. Não, ela já sabia que ele ia levantar e ia ver o Horton, né? A impressão Então, que dá é que ela também escuta. Então, era um fenômeno de efeito físico. Efeito físico. Tanto é da materialização da porca lá e tudo, isso é efeito físico, né? Onde que todo mundo viu, né? Ali houve uma materialização do efeito físico. É interessante mesmo quando a gente percebe isso aí vem da história, né? Quando a gente pega assim, desde os épocas dos egípcios,
eles utilizavam dessas artimanhas lá, né? Quando a Sônia comentou da necromancia, né? Os egípcios usavam os animais, a galinha lá, e cortava lá. Talvez venha essa origem, né? Eles utilizavam isso. Depois os árabes já usavam, a gente vê na história, o pó de café, a borra de café lá e tal, para fazer esse contato. Aí já outros usavam outros tipos de materiais, mas aí vem já o mais moderno. Cristal, né? Bola de cristal veio dos ciganos, né? Aí ele já veio a bola de cristal, que é mais moderno. Mas tudo tinha a mesma finalidade, apenas a questão de concentração, de sintonia, de cultura, que veio aprendendo a cultura que era aquilo, e ela tinha essa capacidade, e utilizava desses objetos para elevar o pensamento concentrado. É bem interessante, gente. A história é rica, né? A história antiga é muito rica desses casos assim, contados. Aí eu fiquei também curiosa de saber assim, por que o espírito disse que ó, o dia que você me vê, eu não vou querer mais. Quer dizer, ele, na verdade, ele não se mostrou com a forma real dele, porque a forma real dele era uma forma humana, né? Mas tanto que no começo ele se mostrou como duas tirinhas lá, não sei do que, né? Um objeto. E depois como uma porca toda milinguida lá, destrambelhada, bem diferente do normal, tanto que a ideia do patrão lá era que matassem a porca, e ele ficou assustado, né? Devia ser bem atípica, assim, né, essa porca. Então, será que porque o espírito já estava cansado de ir tanto, então ele inventou isso aí, para daí ter uma desculpa para não voltar mais? Talvez, né? A história não deixa claro isso, né? Não dá o detalhe, mas alguma coisa aconteceu que ele falou assim, olha, tá na hora de parar com isso tudo, né? Que já tá passando aí, não sei. Mas o interessante é que o desejo de ver o espírito materializado não partiu do cavaleiro, né? Partiu de um terceiro. Dizia, você já viu ele? Não, nunca vi. Tipo, ele não tinha curiosidade. Fazia 5 anos que ele estava recebendo as mensagens, não tinha curiosidade de ver. Então, tipo, meio que foi uma influência externa também, né? Esse desejo. Pois é, e a gente sabe até hoje que a curiosidade não é uma coisa boa, né? Fazer experiência por curiosidade, assim, não é eficaz, né? Talvez ali é porque, vamos dizer assim, acreditar, ter fé sem duvidar, né? Sem ter nenhuma essa questão de eu quero ver, alguma coisa assim, um tipo de desafio, não sei. Mas veja bem, ele se aproveitava disso, né? Que para ele era vantajoso, né? Ele sempre estava sabendo as coisas que acontecia fora, longe, lá, em primeiro lugar, em primeira mão, né? No começo ele ainda ficava meio assim, né? Poxa, mas como? Tal, quando ele narrava para os outros. Mas para ele era bom, né? Era um status, né? Poxa vida, olha. E a gente sabe que tudo isso, principalmente efeitos físicos, né? Só acontece quando há permissão dos espíritos mais elevados. Então havia uma permissão. Aí na hora que entrou curiosidade, entrou já outro, certo, não ia parar por ali, já ia querer mais coisas, né? Esse Conde de Foix lá era mais curioso assim. Então aí talvez a espiritualidade tenha resolvido parar por ali mesmo, né? Dá um basta, né? Interessante a história, né? E tem bastante, né, essa questão, a gente já estudou também na própria revista Espírita, essa questão lá do anjo protetor, do mentor, sempre tem essa curiosidade de saber como que é o nome dele, como que é a aparência, né? Porque dá a impressão, né, que sempre o mentor ali, quando a pessoa tem uma relação ali, vamos dizer assim, mais material, que consegue escutar o mentor, o anjo protetor, o espírito nunca chega se apresentando, né? Dizendo, eu sou fulano de tal, eu sou loiro, sou moreno, sou assim, nada, né? Ele simplesmente passa a mensagem, e parece que a curiosidade vem sempre a partir de nós encarnados, né? Não vem deles de querer contar, né? Com certeza, e tanto é verdade que o Kardec deixa bem claro, e a doutrina espírita, e os espíritos mesmo comentam, que os espíritos, realmente, aquele protetor nosso, ele age muito velado, né? Para que nós não, vamos dizer assim, não percebemos ele muitas vezes. Então é aquele que tem aquelas intuições, que está ali nos ajudando, mas para que nós possamos entender que nós tivemos aquela ideia, que nós, né, instigando o nosso esforço, o nosso estudo, né? E aí nós sempre fica falando assim, puxa, mas eu gostaria tanto de ver o meu protetor, queria saber o nome. E às vezes aparecem algumas imagens, mas será que esse que aparece é realmente aquele protetor? Pode ser um espírito amigo, familiar, né? Porque a doutrina espírita deixa bem claro. O verdadeiro protetor, aquele que nós todos temos, o guia nosso que nós temos ali, ele age
sempre veladamente, né? Sem, assim, vamos dizer assim, se apresentar muito claramente. Porque também é esse o objetivo, senão, como vamos dizer assim, a pessoa vai acontecer que nem ele ali. A pessoa começa toda hora, vou consultar meu protetor, vou consultar, e não vai querer estudar mais, não vai, não sei. Ele dá aquela intuição de a gente ir para lá e para cá, para fazer isso, e para que a gente pensa, puxa, ainda bem, graças a Deus que eu mudei para cá, que eu fui, que eu mudei o caminho, né, que eu segui isso, que eu ouvi. E aí a gente fica assim, mas eu queria tanto. Eu vejo nas casas espíritas, nós ouvimos muito isso, né? Todo mundo, que é o meu guia, que é o meu protetor, que não sei o quê, e todos criam uma figura bonita, né? Não é, porque não sei o Pois quê. é, mas aí a gente já conversou sobre isso, né? Que na verdade a forma, talvez ele, se ele quanto mais evoluído ele for, menos forma ele vai ter, porque ele não sente essa necessidade. Né? São os espíritos mais do nosso nível que, quando desencarnam, mantêm aquela forma de quando estavam na última encarnação, ou então de alguma encarnação em que foi mais marcante para eles, né? Mas mesmo assim, eles podem mudar a forma, né? Se eles vão encontrar com um encarnado que conheceu eles numa outra vida anterior, ele vai tomar aquela forma da outra vida, automaticamente. Então a gente vê que a forma, na verdade, como é um fluido, ela é totalmente maleável. Né? Então essa forma pode até, eventualmente, não aparecer como uma forma humana. Né? Pode ser só uma luz ou alguma coisa assim, eventualmente, né? Eu penso. Então, tanto que esse espírito nem era evoluído, e aí resolveu aparecer, se materializar, né? Não, talvez não tangível, mas pelo menos visível, na forma de um animal, né? É, Então, você vê que a forma, para eles, não tem importância. é verdade. Nós é que ficamos muito enraigados a isso. A forma e o nome, né? Nós queremos sempre um nome. Nós, né? Por isso que Kardec fala, chame o que você quiser, né? Chama de anjo protetor, anjo da... Eu sempre comento isso mesmo. Eu tenho um anjo da guarda, tenho um santo protetor, não importa, né? O nome que você quiser dar, né? Ele vai querer o nome. Agora a gente não quer um nome, quer como fazer materializar. É como a gente quer, como nós comentamos nos anteriores de Deus, né? Nós queremos um Deus, pessoa física ali, um Deus ali, o nome, né? Vestido tal, lá, com cheio de ouro, sei o quê. Mas não é isso. É a nossa ainda inferioridade ainda, que às vezes a gente deixa se levar por essas analogias aí de querer trazer tudo para o nosso mundo, né? Nosso parecer terreno, materialista. É outro ponto interessante ali, né, que ele começa o texto falando, né, que a questão espiritual ela é bem antiga, né, porque ele cita essa história do século XIV. E o mais interessante que acontece, que o padre, depois que foi tirado ali das terras dele, né, ele fala que vai mandar um mensageiro. Ou seja, então o próprio padre já acreditava também nessa questão de espírito, né? E a gente sabe que a Igreja Católica foi uma das religiões que mais tirou essa questão de comunicação espiritual, né? Aí Pois é, não sei se é lenda ou o quê, mas existem várias histórias, né? De que nos conventos, assim, eles tinham aqueles porões lá, eles faziam as sessões mediúnicas e tal, né? Não sei se é lenda, mas sempre onde há alguma história, algum ponto de verdade, existe, né? Então, a gente sabe que alguns faziam isso mesmo, né? Porque eles estudavam bastante e sempre havia algum médium lá. E aí as coisas começavam a acontecer. Imagina, eles tinham todo o tempo do mundo, né? Não precisavam trabalhar para se sustentar quase, né? Às vezes tinha uma horta lá, alguma coisa. Mas podiam ficar estudando, né? Se dedicar, não, eu vou estudar, era a opção deles, né? E aí É, tinham normalmente bibliotecas, tinham várias coisas, né? Naquele filme O Nome da Rosa, não sei o se você nome da assistiu, rosa, sim. Esse ali é fantástico. Isso é provado, inclusive diz que tem lá no Vaticano, quem vai lá para lá, eles têm estudos, eles sempre estudaram. É a questão de, vamos dizer assim, de exclusividade, né? Eles não queriam deixar isso, ficar exclusivo para eles, fechado. É que nem aconteceu com os gregos também na época lá, eles queriam deixar sempre as pitonisas lá sobre um controle, não queria os abrir, né? egípcios, os O egípcios, egípcio também, todos eles tinham, todas as culturas tinham. E o catolicismo não queria perder, né? Ele queria, naquela época, não queria deixar que isso se expandisse. Né? Que isso, opa, isso aí se não foi dentro
da igreja não é cristão, não é nada, Sim, então é sempre essa ideia de achar que o povo é ignorante e vai usar de uma forma que vai ser maléfica, de alguma, né? Ou até prejudicial para eles mesmos, porque, na verdade, se eles têm um conhecimento a mais, a informação, o conhecimento é um poder, né? À medida que você democratiza e que todo mundo tem acesso à informação, o poder se dilui, né? E a gente pode ver que atualmente está acontecendo mais ou menos isso, né? Quando eles viram que a internet abriu, que todo mundo entra em contato, vamos censurar essa internet, vamos cortar, vamos dizer isso não é verdade, aquilo, porque o povo começa a abrir os olhos e, né, informação você vai aprender a ver o que é verdade, o que não é, vai ampliar o teu discernimento, que é a coisa mais importante que eu acho que Deus quer que a gente faça, é ter o discernimento, né? De distinguir o bem do mal. Agora, se você só vê o lado, aí você não tem noção, né, de comparação para saber o que é o bom, o que é o ruim. E aí você vai ficando na ignorância. e o grande advento, eu acho que é o grande, vamos dizer assim, legado da doutrina espírita, foi com Kardec, não foi, vamos dizer assim, mostrar nada novo. Ele apenas, vamos dizer assim, codificou isso e abriu, né? Para quem quisesse. Quer dizer, você é uma coisa que era fechada, ele disse, não, isso aí é para todo mundo. Não importa que religião que você é, não tem que dizer. Ele democratizou isso, jogou de uma maneira assim que, né? Esse é o grande legado da doutrina espírita, né? Porque o que o Aurélio falou, e nós comentamos aqui outras vezes, não foi o Kardec que inventou o espiritismo, o mundo espiritual, não tem nada disso. Ele apenas abriu, né? E mostrou os médios, independente de religião, de crença, de sexo, raça, não importa. Então, aí eu acho que é um grande legado mesmo. Né? Então, olha, isso existe, está aí para todo mundo, né? Quem quiser utilizar. Aí, E é, e é bem legal, né? Porque Kardec, em encarnações passadas, era um druida, né? E a gente até estudou sobre isso, que era uma classe lá que tinha muito conhecimento, mas que para você chegar aos graus elevados lá exigia uma inicialização muito grande, né? E Kardec fez totalmente diferente no Espiritismo, né? Ele deixou tudo tão mastigado, tão fácil de entender, né? Totalmente o oposto, né? Então ele deu acesso à informação muito mais fácil, né? E tem um registro naquele livro do Hermínio Miranda, Os Arquivos Psíquicos do Egito, que ele faz uma regressão de memória até assim de uma forma que ele nem era proposital, né? Porque ele ia estava magnetizando uma pessoa e a outra pessoa que tinha ido assistir pela primeira vez lá, uma moça, ela, em vez de essa pessoa que ele estava magnetizando entrar em sonambulismo, quem entrou foi ela, né? E ela fez uma regressão de memória e ela chegou lá na época do Egito e ela era uma gestal lá do templo, né? E ela era uma daquelas que recebia os que eram candidatos a serem sacerdotes, né? Então eles tinham que passar por uma série de testes, né? Então lá dentro da pirâmide, eu imagino que devia ser, né? Tinha várias, mais ou menos que nem Indiana Jones, assim. Lembra aquele que tinha que passar por várias testes, assim, né? Tinha que pisar na água lá, parecia que não tinha nada, mas tinha embaixo, tinha as coisas. Então tinha todos esses truques, assim. Então você vê que esse pessoal que faz os filmes, eles também têm acesso a essas coisas, né? Então o Hermínio conta, né? Porque a história do Hermínio é anterior ao filme, né? Indiana Jones não foi o Hermínio que copiou, né? Então ela comenta, até conta alguns detalhes, aí chegava numa sala lá onde tinha outras vestais e elas passavam, por exemplo, olhos assim no candidato, né? A, e ele tinha que resistir à sensualidade, né? Ele não podia. Então, era uma forma de fazer né, como se fosse um vestibular, né? Então, ele passava por vários testes, cada teste tinha a ver com a coragem, com a capacidade de controlar as suas paixões, né? E era muito interessante, assim, né? Então, esse livro é fantástico. Vale a pena ler esse livro. eu acho bacana nós comentarmos sobre essas questões assim dos fenômenos espíritas, né? Que aconteceu, porque muitas pessoas
que estão nos acompanhando hoje, entrando hoje, começando a estudar a revista espírita, aí tem aquela legado, só foi o Kardec que inventou o espiritismo, né? Então tem que quebrar um pouquinho esse tabu. O Kardec apenas codificou e organizou e colocou ao público, né? Por isso que é importante saber que sempre existiu, né? Os mundos espirituais, os fenômenos espíritas sempre existiram, né? Só que nós falamos aqui, eles eram de maneira velada, né? Fechadas, né? Exclusiva para algumas certas grupos. Pois é, então, que nem esse do Egito lá, eles exigiam, né, que o candidato que já, eles já sabiam de antemão que tinha um grau de mediunidade, né, então eles já exigiam que tivesse todas as capacidades morais para eles, né, nos termos deles era uma questão moral, né, porque tinha que ter coragem, tinha que ter domínio sobre o seu próprio corpo e tal, né, embora não fosse a moral cristã, mas era a moral que eles exigiam na época, né? Para que, quando ele se desenvolvesse a sua mediunidade, ele tivesse toda essa capacidade, né? E não, então, fosse fiel, fosse, né? Assim, não contasse para os outros tudo aquilo que ele aprendia ali, né? Então, tudo isso eles mediam nessa espécie de vestibular, né? Então, a pessoa entrava lá, aí acabou, né? Ele fazia parte daquela seita e não abria mais o conhecimento para ninguém, né? Até porque para passar ali não era fácil, não era qualquer um que passava. Né? É bem interessante. Dá para explanar e ir abrindo, né? Levando para outras dimensões esse texto que a gente leu anteriormente. Eu vou dar uma continuidade aqui, que a gente tem um tempinho ainda, e vou passar aqui a parte da correspondência. E essa questão aqui da correspondência é legal, porque ela vai dar continuidade naquele estudo, né? Naquele junção ali que teve ali o Dr. Morreri com a senhorita Desirê Godi, e aí ele vai trazer mais informações ali das curas, né? Esse aqui era aquela médium que ela tinha praticamente todos os níveis de mediunidade, vidência, clarividência, e por fim ali ela se tornou um médium de cura. Então, vou fazer a leitura aqui, e se tiver algumas doenças aí, é bom que a doutora Sônia já nos ajuda a esclarecer, né, Sônia? E também peço perdão aí no nosso francês aí, que eu não sou tão bom na leitura. Então, vamos lá. Então, carta do Dr. Morreri sobre diversas curas obtidas pela medicação da senhorita Desirê Godi. Plessis do D, perto de Lodec, Côtes do Norte, 25 de abril de 1860. Aí vem lá o senhor Morreri falando lá com Allan Kardec. Senhor Allan Kardec, venho hoje me desobrigar da promessa feita de vos assinalar os casos de cura que obtive com o concurso da senhorita Godit. Como havereis de compreender, não enumerei todos, pois seria muito longo. Limito-me a fazer uma escolha, não em virtude da gravidade, mas da variedade das moléstias. Não quis repetir os mesmos casos, nem mencionar curas de pouca importância. Vede, senhor, que a senhorita Godi não perdeu tempo desde que se encontra em Plessis-Boudet. Já visitamos mais de 200 doentes e tivemos a satisfação de curar quase todos os que tiveram a paciência de seguir as prescrições. Não vos falo dos nossos cancerosos. Eles estão bem e encaminhados, mas esperarei resultados positivos antes de me pronunciar. Legal, né? Ele não quis. Ah, estão indo bem, mas será que curou? Não, então vou esperar ele curar mesmo e eu escrevo sobre eles. Temos ainda grande número de doentes em tratamento. Escolhemos, de preferência, os que são considerados incuráveis. Dentro de pouco tempo, espero ter novos casos de cura a vos indicar. São principalmente as afecções reumatismais, as paralisias, as ciáticas, as úlceras, os distúrbios ósseos e as chagas de qualquer natureza que o sistema de tratamento parece dar melhores resultados. Nesse quesito aqui, geralmente são feridas, então, né, Sônia? Pelo que dá a entender, né? Porque as chagas, né? Mas distúrbios ósseos, daí a gente não sabe o que é, né? Afecções reumatismais são reumatismo mesmo, daí não tem ferida, né? São dores, né? Nas juntas, assim, né? Paralisia, ciática, então tem de todos os tipos de doença, né?
Posso assegurar-vos, Senhor, que aprendi muitas coisas úteis que antes do meu contato essa senhorita ignorava. Antes do meu contato, a senhorita ignorava. Cada dia ela me ensina algo, que legal, né? O médico falando isso. Né? Cada dia ela me ensina algo de novo, tanto para o tratamento quanto para o diagnóstico. Em relação ao prognóstico, ignoro como pode fixá-lo. Todavia, ela não se engana. Com a ciência ordinária, não se pode explicar uma tal penetração, mas vós, Senhor, a compreendeis facilmente. Termino declarando que certifico como verdadeiras e sinceras todas as observações que se seguem com a minha assinatura. Aceitai. Morreri, doutor em medicina. E aí vem as observações que ele fez, né? Ele falou que não fez todas, né? Então não está ali bem certinho, né? Em ordem as observações. Então, a primeira. Observação número 5, 23 de fevereiro de 1860. François Lang, trabalhador jornaleiro, diagnóstico, febre terçã há 6 meses. A febre tinha resistido ao sulfato de quinina por meio de... Deixa eu só interromper. Pode. Febre terçã é a malária, né? Uma Pode. das formas da malária. Pode interromper sempre isso, Sônia, que vai enriquecendo aí a didática aí do assunto. Então, a febre tinha resistido ao sulfato de quinina, né, que deveria ser um medicamento lá que derrubava a febre na época, por mim administrado várias vezes ao doente. A quinina era um tratamento para malária que se usava mesmo. Específico para malária. Então, é isso mesmo. Então, ele foi curado em 5 dias de tratamento com simples infusões de plantas diversas e o doente passa melhor do que nunca. Poderia citar 10 curas semelhantes a essa. Segunda observação, né, que ele numerou como número 9, foi em 24 de fevereiro, a primeira era 23 de fevereiro, é bem como disse o doutor Morreri, ela não descansava, né, ela dia a dia ela estava curando. Então, observação número 9, 24 de fevereiro de 1860. Então, se for para a gente fazer uma analogia, só imaginando aqui, ó, era número 5 no dia 23, em fevereiro, no dia seguinte era número 9, então, no mínimo, 4 pessoas ela já tinha curado no dia anterior. Então, senhora R. de Ludec, 32 anos. Diagnóstico: inflamação e entumecimento crônico das amígdalas. Cefalgia violenta, dores na coluna vertebral, abatimento geral, ausência de apetite. O mal começou por arrepios e surdez e já dura 2 anos. Prognóstico: caso grave e difícil de curar. O mal tem resistido aos melhores tratamentos aplicados. Hoje, a doente está curada. Prossegue o tratamento apenas para evitar uma recaída. Terceira observação, número 3, 25 de fevereiro de 1860. Pierre Galbichet, do vilarejo de Ventulamont, 23 anos. Diagnóstico: inflamação subaponevrótica no dorso e na palma da mão. O que é uma subaponevrótica, será? É por baixo desses ligamentos que a gente tem, né? Aqui. Então daqui ele inflamou por dentro, sim. Abaixo deles, né? Uhum. Uma inflamação embaixo desses tendões aqui musculares, né? Perfeito. Então, prognóstico: caso grave, mas não incurável. A cura foi obtida em menos de 15 dias. Temos 4 ou 5 casos semelhantes. Quarta observação, número 18, em 26 de fevereiro de 1860. François R. de Ludec, 27 anos. Diagnóstico: tumor branco cicatrizado no joelho esquerdo. Abscesso fistuloso na parte posterior da coxa, acima da articulação. Abscesso é o que é mesmo, Sam? Abscesso é uma pústula, né? Um pus assim, fechado, né? Daí, normalmente, a gente abre e drena, né? O abscesso, assim. É uma coleção de pus, né? Embaixo da pele, geralmente, né? Uhum. Ali estava na parte da coxa, né? Isso, fistuloso é porque ele provavelmente vinha
tinha um contato lá mais profundo, né? Às vezes vem até do osso lá, porque, ó, estava perto da articulação, né? Às vezes quando tem fístula é porque é um canalzinho que comunica com alguma outra coisa, né? E olha que interessante, né? Ó, o mal existe desde os 10 anos. Então, 17 anos que ele já sofria disso, né? Estava com 27. Então, o prognóstico. Caso muito grave e incurável, aos olhos da medicina. Resistiu aos melhores tratamentos instituídos durante 6 anos. O doente foi pensado com ungentes Unguento. preparados. Porque antigamente era assim, quando vamos fazer curativo, eles diziam, vamos pensar a ferida, Ah, sim. né? Então era fazer os curativos. Então ele fazia ali um unguento e tal, fazia aquele tratamento, né? Passava pomada, botava ali, fazia compressa, essas coisas, né? Uhum. Então, ele foi pensado com ungüentos preparados pela senhorita Godi e tomou infusões de plantas diversas. Hoje, você pode considerá-lo curado. O que... Só uma observação, o que eu achei interessante, quando a gente vê assim, na atualidade, mesmo na época de Kardec, quando a gente falava de método de curas, nós sempre vemos aquele método de cura que cura através de um passe, colocando a mão, né? E normalmente é de imediato, né? Hoje os métodos de cura que a gente tem notícias que passaram aqui para o Brasil, que a gente conhece, sempre foram mais ou menos nesse estilo, né? Com a água ali só. E pelo que eu entendi, ela usava, ela foi, vamos dizer assim, colocada como método de cura, mas ela utilizava ungüentos, pomadas, ervas, quer dizer, era um pouco diferente o estilo dela, né? A gente fala assim, de método de cura Provavelmente. de passe, não sei o quê, de método de cura, ela não, né? Ela usava Mas provavelmente ela usava magnetismo também, Eu né? assim, pensei, é isso. Porque se para ser médium de cura, né? Então, sim, claro, mas ela não se manifestava isso da forma tradicional por nós conhecida, isso que eu quis dizer, né? Ela utilizava outros recursos, não sei se era para então, dar mais credibilidade ali, mas eu para. acho que não, né? Eu acho que precisava das duas coisas, né? Você vê, esse é um caso grave. O que me parece aí que é tipo de uma osteomielite, né? Uma infecção lá no osso que o pus saía para fora, né? Porque você vê que ela ali diz que tinha essa fístula, né? Então é mais provável que fosse mesmo no osso, né? Tanto que durava tanto tempo, e né, já durava 6 anos, né? Uma coisa assim, quer dizer, 10 anos, né? Os Desde os 6 anos 10 era o anos. tratamento, mas era Então, 17 anos que ele tinha doença. então, 17 anos, e normalmente isso acontece na osteomielite, né? Então é uma infecção no osso, né? E que acaba saindo através de um canalzinho e sai o pus para fora da pele, né? Então, se você olha ali, só parece como se fosse um abscesso, mas na verdade tem essa fístula que comunica lá dentro. Por isso que era gravíssimo, porque se fosse só na pele, só no subcutâneo, como um abscesso normal, não seria gravíssimo, né? Então, É, o- provavelmente era. E a própria medicina, hoje em dia, tem certa dificuldade em tratar esses casos de osteomielite. São ainda mais crônico, assim, né? Normalmente já são resistentes a vários tipos de antibiótico, porque já passou por vários médicos, né? É bem complicado mesmo. Aí fazem cirurgia, tira a parte que já foi comida, né? Vamos dizer assim, pelas bactérias, e tem que fazer, às vezes, implante de pedaço do osso e tal, mas tem que primeiro acabar com a infecção, né? Então, até hoje ainda é uma situação grave, né? Não é comum, felizmente, né? Porque naquele tempo as pessoas não se tratavam muito, né? Então, às vezes, até uma outra infecção acabava levando a uma osteomielite, né? Outro tipo de infecção que não era bem tratado, não tinha antibiótico, né? Então a coisa ficava assim. Mas, a gente não sabemos ainda se vamos ter esse tipo de experiência, mas seria interessante se o Dr. Morreri fizesse, né, no mesmo caso, um caso parecido, não a senhorita Godia fazer o tratamento, mas ele fazer para ver, né, o quão de magnetismo era necessário para que os medicamentos tivessem o resultado, né? Aí a gente teria certeza do que você comentou, se ela impregnava muito magnetismo naqueles ungüentos, né? Ou se era simplesmente o poder das plantas, o poder da pomada que estava curando. Seria interessante, né? mas eu não acredito, porque daí ela seria quase um médium Não, receptista. não, talvez eu não quis dizer isso, eu quis dizer o seguinte, ela tinha sempre, ela era consultada método de cura. Só que o método que ela utilizava, que eu quis comentar, né? Que muitos não Sim. usam, né? E ela
utilizava para manifestar esse magnetismo, essas questões assim, uma questão muito parecida com o procedimento médico, né? Uhum. Entendeu o raciocínio? Então, nessa é a minha ideia. Você quer dizer assim, que ela usava as duas coisas, né? Ela usava... Não, ela usava o magnetismo, mas para pagar aquele unguento, aquela pomada ali, e colocar ali até para dar uma credibilidade, não sei, né? Mas ali que estava, sim, o magnetismo dela, ali que estava a capacidade. Mas ao mesmo tempo, como provavelmente eram os espíritos que ditavam para ela o que ela ia... Então já receitavam alguma coisa que ia ajudar, né? Aqueles chás ali que tomava. A Eva, né? Isso. É verdade. Legal. Quinta observação, número 23, no dia 25 de... Opa, retroagiu ali. Então, a quarta foi no dia 26, ele falou, né, que não ia colocar em ordem. Ele falou, bisou. Então, no dia 25 de fevereiro de 1860, Jeanne Glock, operária em Tierne-Ludeck. Diagnóstico: panarício muito intenso há 10 dias. Sônia. Panarício. Panarício também é uma infecção subcutânea, assim, que geralmente dá em volta da unha, assim, sabe? Essa infecção que dá na ponta do dedo, assim, perto da unha, né? Isso chama panarício. A doente foi curada radicalmente, em 15 dias apenas, com os ungüentos da senhorita Godin. As dores desapareceram a partir do segundo curativo. Temos 3 curas semelhantes. Sexta observação. Número 12, de 25 de fevereiro de 1860. Vicente Gurdel, tecelão, em Lamotte, 32 anos, diagnóstico: oftalmia aguda, consequente a uma erisipela intensa, injeção inflamatória da conjuntiva e grande belida. E a Sônia até ajudou aqui, já colocou ali. É uma mancha permanente da córnea devido a traumatismo ou ulceração, manifestando-se na córnea transparente do olho esquerdo. Estado inflamatório geral, prognóstico, afecção grave e muito intensa. É de temer-se que o olho se perca em 10 dias. Tratamento: aplicação de unguente sobre o olho doente. Hoje a oftalmia está curada, a belida desapareceu, mas o tratamento continua para combater a erisipela, que parece ser de natureza periódica e talvez da artrose, com crosta ou esfoliação. Quer comentar, Sam? Que erisipela é aquele grosseirão, né? Que dá, que normalmente é por infecção bacteriana mesmo, né? Uhum. Que dá incha, por exemplo, você dá na perna, ela fica inchada, vermelha, com um grosseirão vermelho, assim, sabe? Sétima observação, número 31, 27 de fevereiro de 1860, Marie-Louise Rivière, jornaleira em Lamotte, 24 anos. Diagnóstico: reumatismo antigo na mão direita, com debilidade completa e paralisia das falanges. Impossibilidade de trabalhar, causa desconhecida. Prognóstico: cura muito difícil, se não impossível. Curado em 20 dias de tratamento. Oitava observação, número 34, 28 de fevereiro de 1860, Jean-Marie Lebert, 19 anos, indigente em Lamotte. Diagnóstico: cefalgia violenta, insônia, hemorragias frequentes pelas fossas nasais, desvio para dentro do joelho direito e para fora da mesma perna. O doente realmente está estropiado. Prognóstico: incurável. Tratamento: tópico, extrativo e ungüentos da senhorita Godin. Hoje o membro se endireitou e a cura é mais ou menos completa. Entretanto, continua-se tratamento por precaução. Nona observação, número 50, 28 de fevereiro de 1860, Marie Nogret, 23 anos, de Lamotte, diagnóstico: inflamação da pleura e do diafragma, entumecimento e inflamação das amígdalas e da úvula, palpitações, tonturas, sufocações. Prognóstico: embora a paciente seja forte, seu estado é grave. Não pode dar 2 passos. Tratamento: infusões de plantas diversas, melhor desde o dia seguinte e cura radical em 8 dias. A 10ª observação, número 109. 12 de março de 1860. Pierre Lebaudou, comuna de Saint-Hervé. Diagnóstico: surdez desde os 18 anos, consequente a uma febre tifoide.
prognóstico incurável e rebelde a todo tratamento. Tratamento, injeções e usos de infusões de plantas diversas, preparados pela senhorita Godin. Hoje, o doente ouve o movimento de seu relógio, ou seja, ficou com a audição bem aguçada. O barulho o incomoda e atordoa, em razão da sensibilidade do ouvido. Caramba! 11ª observação, número 132, 18 de março de 1860, Marie Mal, 10 anos novinho, residente em Graças, diagnóstico reumatismo com rigidez das articulações, particularmente em ambos os joelhos. A criança só anda com muletas, prognóstico caso muito grave, se não incurável. Tratamento tópico, extrativo e curativos com ungüentos da senhorita Godin, cura em menos de 20 dias. Hoje anda sem muletas nem bengala. 12ª observação, número 80, 19 de março de 1860. Helene Lucas, 9 anos, indigente em Lamotte. Diagnóstico: protrusão e entumecimento permanente da língua, que avança de 5 a 6 centímetros além dos lábios e parece estrangulada. A língua é rugosa, os dentes inferiores estão corroídos pela língua. Para comer, a criança é obrigada a afastar a língua para um lado com uma mão e introduzir os alimentos na boca com outra. Tal estado remonta à idade de 2 meses e meio. Prognóstico, caso muito grave, julgado incurável. Hoje a língua retraiu-se e a doente está quase completamente curada. Morri. Nossa, que quadro, né, dessa criança, meu Deus. Então aí vem ali, acho que uma observação. Notar-se-á, sem dificuldade, que as notícias acima não constituem esses certificados banais, solicitados pela cupidez, nos quais, muitas vezes, a complacência disputa com a ignorância. São observações de um profissional que, pondo de lado o amor próprio, admite francamente a sua insuficiência em presença dos infinitos recursos da natureza, que não lhe disse a última palavra nos bancos escolares. Reconhece que essa moça sem instrução especial ensinou-lhe mais do que certos livros dos homens, porque lê no próprio livro da natureza. Como homem sensato, prefere salvar um doente por meios aparentemente irregulares, a deixá-lo morrer segundo as regras, e não se julga humilhado. Comprometemo-nos a fazer um estudo sério no próximo artigo. Lá, ó, estudo sério, aí já do ponto de vista teórico sobre essa faculdade, intuitiva. Mas, ó, até aqui o Kardec está dizendo que é intuitiva, né? A faculdade dela. Mais frequentemente do que se pensa, mas que é mais ou menos desenvolvida por meio da qual a ciência poderá aurir preciosas luzes. Quando os homens não se julgarem mais sábios que o Senhor do Universo, por intermédio de um homem muito esclarecido, natural do Hindustão e de origem indiana, obtivemos preciosos ensinamentos sobre as práticas de medicina intuitiva pelos nativos, e que vêm acrescentar à teoria o testemunho de fatos autênticos bem observados. Bem, essa é a descrição aí, mais uma das descrições aí das curas da senhorita Godin. E aí já fica para o próximo estudo nosso e conversas familiares do além-túmulo. Bacana como que o Kardec analisava as coisas, né? Infelizmente, ainda hoje, existe muitas, vamos dizer assim, restrições no movimento espírita. Ah, isso não pode isso, não pode aquilo. O Kardec ia lá e observava. E, primeiro, a humildade, né, do profissional de saúde, de aceitar e observar isso e dizer, olha, eu não sei tudo e os fatos, né, aconteceram dessa maneira e ela fez isso e sarou, né? A credibilidade totalmente, né? E é totalmente contra a ciência o que ela fazia, né? Hoje que a gente fala muito, a ciência não... A ciência conhecida, né? Médica, conhecia, né? E aí o que a maioria ia dizer é charlatanismo, não é? E o Kardec não, né? Você vê, o Kardec, opa, peraí, vamos ver isso aí, vamos estudar isso. E nem o médico, né? Porque o médico podia dizer, puxa, vai fazer concorrência comigo, eu vou dizer que é charlatã e não vou, né, deixar fazer, vou perseguir alguma coisa.
Que é o que se faz normalmente, né? Então você vê, nós comentamos sobre isso já, a importância de nós resgatarmos para o movimento espírita, para dentro da doutrina espírita do nosso movimento espírita, a ciência, né? O estudo, a observação, né? Observar os fenômenos. Tanto é que ele vai colocar no outro grupo, ele vai fazer um estudo mais profundo disso, trazendo para dentro da doutrina espírita, né? Então, quer dizer, olha, ele narrou os fatos, colocou lá e falou, perfeito. Aí, isso aqui, fatos são comprovados, a pessoa tem credibilidade, agora vamos estudar um pouquinho mais, vamos trazer para dentro da doutrina espírita, né? Como é que funciona isso? Olha que coisa bacana, né, gente? E você vê que às vezes as pessoas comentam assim, antigamente havia obscurantismo, mas você vê que, na verdade, havia um sentimento de busca, né, pela verdade muito maior do que agora. Agora sim as pessoas são mais obscurantistas, que já vão taxando ali aquilo de charlatanismo, que não pode, e daí é capaz de botar um processo em cima da pessoa, né? Tanto que a gente vê que esses fatos só acontecem em pessoas que estão lá no meio do mato, morando, né? Quando alguém descobre, às vezes, tem uma pessoa que benze, que faz cura, né? Através do magnetismo ou através da mediunidade de cura, são sempre pessoas lá numa cidadezinha bem pequenininha ou num sítiozinho lá, porque aí ninguém vai se meter com ela lá, né? Se for nos grandes centros, não tem chance. Nenhum. O dito dos garrafeiros, né, que fazia aquelas garrafadas lá, que antigamente tinha muito isso. No interior existe muito isso, né? A pessoa estava com a doença que não tinha cura, ia lá e buscava lá, o cara fazia uma garrafada lá, que é mais ou menos essa ideia, né? E a pessoa curava. Que é a infusão, né? Como É ela fusão, é. coloca ali. Infusão de ervas, né? Claro que existe muito charlatão ali, mas se a pessoa não Claro. cobra, já é né? Se a O, pessoa não cobra, vai ganhar o que com isso, né? o interesse, né? Onde é que está o interesse financeiro? Cerramos? Então, queridos amigos e amigas que nos acompanham, aqueles que nos acompanham ao vivo e aqueles que nos ouvirão através dos canais aí das mídias nossas, né? Como foi colocado no início, nós vamos aproveitar esses instantes para agradecer a Deus por nos dar essas oportunidades de aprendizado, agradecer a Jesus por nos dar, através do Evangelho, a condição de compreender a essência das nossas passagens no mundo terreno. Ele deixa claro, fora da caridade não há salvação. Eu concluo, fora da caridade não há evolução. E para nós exercermos a caridade, nós temos que utilizar de todos os recursos de nós disponíveis. E a mediunidade de cura, o magnetismo, os grupos mediúnicos são ferramentas que Deus, que os amigos espirituais nos colocam para utilizarmos e alcançarmos as curas e a ajuda daqueles que necessitam. Por isso agradecemos muito ao Kardec, ao Hipólito Leão Denis, que nos deixou este legado dessa doutrina tão esclarecedora e tão orientadora. Agradecemos aos amigos espirituais que nos acompanham, sejam aqueles que vêm com o objetivo também do aprendizado, sejam aqueles que vêm para nos intuir e nos ajudar nas interpretações dos estudos. Obrigado a todos e que as nossas vibrações de amor possam alcançar a todos aqueles que necessitam, sejam aqueles que estão passando por dificuldades morais, dificuldades de saúde. Deixamos aqui a nossa vibração de equilíbrio e de harmonia. Assim, muito grato por poder participar de mais esse estudo. Deixamos aqui o convite para reunirmos novamente na próxima semana, nesse mesmo horário. Que assim seja.